Hoje nós vamos falar sobre duas coisas específicas do Photoshop, que é tomar cuidado com alguns detalhes importantes, mesmo que as ferramentas elas tenham automações, coisas prontas, né? Por exemplo, como a substituição do céu, que hoje está muito fácil aqui no Photoshop, né? Editar substituição de céu. Quem diria, né? A gente fazia aqueles memes, editar, melhorar foto, editar, e hoje está acontecendo. Então aqui, ó, deixa eu só ligar algumas layers de um tratamento que eu fiz aqui, beleza. Então eu tinha esta imagem e ficou assim com alguns retoques que eu dei. Mas não é exatamente sobre o todo que eu quero falar. Eu quero falar sobre duas coisas, como eu disse, que é detalhes, mesmo que as ferramentas sejam automatizadas, os detalhes que a gente precisa cuidar, e depois mais uma dica ali de desfoque. Então eu vou criar uma nova camada aqui nas minhas camadas, vou dar um Command Option Shift E. Ele mescla tudo, né? Isso que eu posso desligar. Ok, tenho aqui. Digamos que eu queira desfocar essa parte de trás. Eu tenho alguns recursos que eu posso fazer. E é bem simples. Mas primeiro eu tenho que separar esta menina do fundo. Como que se faz isso? É bem simples. Eu vou duplicar aqui de novo, vou botar aqui base. Vou duplicar a base e vou botar aqui remover plano de fundo. Você está vendo aqui nas propriedades, eu vou remover o plano de fundo. Se eu desligar tudo, ó, é isso que acontece na minha imagem, tá bom? Então eu tenho aqui e você pode ver o recorte que ele fez, ó, ele tirou alguma. A gente pode ajustar esses detalhes aqui nas configurações, tá? Mas não é isso que eu quero fazer, eu quero te mostrar de outra maneira. Então a primeira coisa que você vai fazer é isso. Por quê? Eu vou desligar essa camada e vou expandir aqui, ó. Selecionar, modificar, expansão. Vou colocar 20 mesmo que estava aqui. Quando ele expandiu para 20, olha o que ele fez, ó. Eu vou expandir um pouquinho mais. Selecionar, modificar, opa, contração não. Vai selecionar, modificar, expansão. Vou botar 10 agora. Pronto? Tá. Por que eu faço isso? Para quando eu aplicar eu vou aplicar aqui uma correção automatizada para que ele corrija e pegue essas informações aqui do lado e coloque aqui. Eu já coloquei isso no meu Instagram, @frankmaga tem lá, tá? Este recurso. Então venho aqui em editar, preenchimento com reconhecimento de conteúdo, né? Ele vai fazer um reconhecimento de conteúdo, observe aqui, ó, o que ele fez, né? E eu estou dizendo para ele que eu quero em camadas. Isso ele vai criar em camadas, tá? Vamos ver aqui o que aconteceu. Vou dar um Ctrl D para tirar a seleção. Então, ó, é isso que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Ele está em camada, ó. Essa parte que ele gerou uma camada. Tá certo? Mas eu vou deixar essa base de reserva e vou mesclar essas duas. Ok. Quando eu falo de cuidar alguns detalhes que a imagem me traz, é isso aqui, ó. Observe que mesmo automatizado, ele deixa alguns grãozinhos e tal. E é aí que você tem que cuidar, você tem que tirar esses detalhes. Aqui, se você quiser corrigir e deixar tudo uma mesma cor certinho, pode deixar, mas aqui a imagem vai ficar por cima e não vai aparecer, né? Então, talvez não seja necessário, talvez aqui nessa região, tá vendo, ó? Ó, nessa região seja necessário. Então, é isso que nós temos que observar. Esses detalhes fazem toda a diferença no acabamento do trabalho, tá bom? Então essas coisas assim é importante a gente sempre estar ligado e cuidando. Estou fazendo rapidamente aqui para o vídeo não ficar muito extenso, tá certo? Então, ó, coloquei ali, beleza. Deixa eu ver onde que tem mais necessidade para eu. Vamos lá, aqui, ó. Então aqui eu posso fazer também dessa maneira. Pronto, aqui também eu tenho que tirar esses fios, né? Aqui vai ficar a imagem por cima, então talvez não seja necessário também. Podemos olhar depois. Aqui nós temos uma boa. Temos que mudar bem aqui. Aqui a gente tem que fazer um bom tratamento aqui, né? Bom não, detalhezinho. Que é isso que eu peço que vocês sempre fiquem ligados, porque mesmo com a automatização do Photoshop, ele requer que você
cuide de alguns detalhes. Ele não vai fazer tudo para você, tá bom? Beleza, vamos ligar aqui, vamos ver. Tchum. Ó, tá aí, tá? Já cuidamos de alguns detalhes. Outra coisa que também neste preenchimento por reconhecimento de conteúdo, este remover plano de fundo automatizado, que é muito bom, gente, muito bom mesmo para recorte. Eu vou ver que quando ele fez esse recorte, ele teve alguns problemas, tá vendo? É aí também os detalhes que eu vou cuidar. Vou pegar a minha borracha, né? Tá aqui, ó, preto e branco, né? Ou eu apago da minha máscara, ou eu restauro na minha máscara, tá vendo? Eu posso restaurar tudo que eu quiser, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Antes de eu fazer esse detalhezinho aqui com o cabelo, ó, tá vendo que tem bastante cabelo aqui, ó? Só que primeiro eu vou fazer o desfoque aqui atrás. Que ferramenta que eu vou utilizar? Veja bem, essa aqui está desligada, ok? Que ferramenta, vou botar aqui base certa, né? É que eu estou fazendo tantas duplicações de lei que talvez você esteja se confundindo. Mas eu deixei aqui só como segurança, caso eu precise fazer de novo, ó, eu faço com essa. Então, base certa, tá aqui. Vou nesse recurso aqui bem legal que tem o desfoque, galeria de desfoques. Eu tenho a inclinação Shift, que ela é mais fácil, ou desfoque de campo. O desfoque de campo é você escolhe os lugares que você quer dar desfoque, né? Deixa eu dar um... Por exemplo, eu quero nessa região, só que aqui eu não quero desfoque. Você pode ir trabalhando assim, mas às vezes você tem que ter um cuidado para ele não ter essa transição seca. Então você precisa botar um menos desfocado e um aqui talvez mais desfocado, tá? Depois eu explico esse alinhamento do olhar para a questão. Num outro vídeo eu falo sobre como que você vai identificar onde tem foco e desfoco, né? O desfoque dele, aonde que vai ficar foco e como que vai ficando gradativamente esse desfoque, tá? Mas não é esse que eu vou usar, eu vou utilizar esse aqui, ó, filtro, desfoque, desfoque de campo. Por que de campo? Ou melhor, perdão, desfoque, inclinação, cadê? Então, vamos cancelar aqui. Desfoque, só para você ver, galeria de desfoque, inclinação shift. Tio shift, né? Sabe aquelas fotos que eles fazem parece que é pequena? Parece que a foto é pequenininha, né? Então, essa é a opção. Vou colocar aqui. Nessa região, nada vai desfocar. A partir deste aqui, é que vai começar o meu desfoque. Tá? O problema, quando você tem uma árvore, por exemplo, essa árvore aqui, ó, ela está na frente destas, aqui não poderia ficar o mesmo desfoque que essa. Mas eu só quero mostrar mesmo esse recurso para você nesta foto específica, mas também alguns detalhes aqui do cabelo. Por que eu digo que não pode ficar o mesmo desfoque? Se você quer aquele desfoque perfeito, aqui não pode ficar esse desfoque tão grande, tá? Teria que ficar um pouquinho menor, menos que esse. Daí ficaria perfeito mesmo. Mas digamos que está aceitável, tá certo? Eu vou dar um OK. Só que aqui, gente, ó, no meu, neste cabelo aqui, ó, tá vendo? Tem algumas coisas que eu posso melhorar para ele não ficar assim, ó, desta maneira. Eu posso melhorar ele com a borracha mesmo. Como que eu faço? Primeiro aqui no chapéu, vou pegar a borracha. Primeiro nessa parte aqui do chapéu eu posso restaurar, ó, tá vendo? Bem tranquilão, ó. Nada de muito recortado, muito. E agora, na parte do cabelo aqui, eu vou testando como? Pego a borracha vou pegar minha borracha aqui, 30% lá em cima, ou 20, 30, e ó, e vou passando aqui algumas vezes. Eu gosto de deixar a suavização 0 e o fluxo 100, porque daí, mesmo que você passe mais de uma vez, ele só vai pintar, vamos dizer, ele só vai apagar uma vez, né? Em vez de você precisa dar vários cliques para que ele realmente apague 100%. Então, eu estou com 20% de opacidade. Se eu ficar passando sem largar o mouse, ele continua 20 e poucos. Por que eu gosto dessa maneira? Porque eu consigo controlar. Por exemplo, digamos que eu quero apagar aqui, ó, essa região e essa. Mas essa eu quero apagar um pouquinho mais, ó. Eu largo o mouse e passo de novo. Tá certo? Então é isso. Ó.
com esse recurso da máscara, eu consigo, às vezes, apagar aqui sem alterar a minha visualização de desfoque ali, tá vendo? E consigo dar detalhes aqui pro cabelo dela. Por exemplo, aqui nessa região, vamos desligar e ligar. Ó. Como que eu desligo? Seguro Shift, vou desligar a máscara aqui de camada que eu tenho. Seguro Shift e clico em cima, ó. Tá vendo que ele desliga, ó? Então eu observo que a minha máscara ela criou aqui um brilho branco na hora do recorte, né? Porque não é perfeito. Então eu venho aqui com a borracha, posso aumentar aqui a opacidade dela e apagar se você quer nessa região aqui, ó, sem problema nenhum. Vamos apagar de novo, tô segurando Shift e clicando em cima, ó. Vamos lá, ó. Ah, eu acho que dá para recuperar um pouco mais aqui, ó, tá vendo? Então, pego a borracha, vou diminuir a opacidade aí para uns 20 de novo e vou passando várias vezes o mouse e ele vai ficar super natural em relação ao fundo, tá? Ele não vai ficar aquela coisa muito, esse recorte assim, uma coisa muito espiguenta, vamos dizer assim, né? Aqui é a mesma coisa, gente, ó. Desligo e ligo, ó. Tá? Ah, eu não falei da intensidade aqui do desfoque, eu só quero mostrar mesmo para vocês esse recurso aqui que eu faço, que é sempre cuidar os detalhes, tá bom? Então aqui eu posso, ó, borracha em 20%, né? Eu quando pego a borracha e só digito aqui 2, ó, ele muda lá para 20%, ó. Vou digitar 4, ó. Ele mudou para 40, 3, 30. Como que eu faço isso? É só tu tá com a ferramenta selecionada e apertar o número que você quer no seu teclado, tá bom? Aqui eu tenho que cuidar porque ele cria uma ó, tá vendo que ele cria essa cor diferente. Então, quando você faz isso, como você está trabalhando com máscara, você pode simplesmente, se você apagou demais, você pode reconstruir essa máscara. Como? Você inverte aqui, ó. Ou nesse símbolo ou X. Quer ver? X eu vou apertar. Virou. Agora eu de novo apago essa região aqui, ó. Ah, essa aqui eu não quero. Ficou muito brilho. Beleza. Ah, ficou demais aqui. Posso apagar um pouquinho. Tá vendo? Esses detalhes que é importante para você ter para você ter um acabamento diferente. Você precisa cuidar, mesmo que o Photoshop tenha isso, esses recursos automatizados, você sempre vai precisar dar atenção para eles, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, aqui, tá muito, deixa eu ver. Ficou bom, mas eu posso, digamos que eu não quero essa parte aqui, venho e reconstruo a máscara aqui nessa região. Não tem problema nenhum. Tá certo? Outra coisa que ele fez aqui, olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui quando a gente expandimos bastante, lembra que foi 20, 30 no total, né? Então aqui a gente expandiu demais e temos que cuidar porque daí aqui ele ficou bastante exposto, né? No cabelo ele não ficou tanto, mas aqui sim. Então você tem que às vezes dar vir aqui e dar uma corrigida, tá, gente? Às vezes, é porque na verdade isso aconteceu porque eu expandi demais. Então, expandi demais ali por causa do cabelo. Mas às vezes você tem que fazer isso para dar essa corrigida aonde o Photoshop ele avança um pouquinho, tá? Então é isso, ó. A gente precisa ter essa consciência de que eu preciso ajustar os detalhes do Photoshop, tá? Não vou fazer o todo aqui, mas só para você ter uma ideia. Outra coisa, esse meu recorte aqui, gente, ó, ele fez uma coisa. Ele tirou, deixa eu virar aqui e botar 100% na borracha. O que ele fez? Olha só, vou desligar e vou ligar. Ele tirou o brilho de recorte que dá na imagem, quer ver? Tá vendo? Ou você pode reconstituir isso, tá? Ó, ele tá apagando a imagem, não a máscara, porque a máscara aqui está selecionada. Então tem que clicar na máscara e aí sim. Eu posso ou reconstituir isso, tá? Posso reconstituir isso mesmo, tá? Ou se você, digamos assim, gostei desse recorte, é assim que eu quero fazer uma luz de recorte aqui. Como você tem essa imagem recortada,
você pode fazer o seguinte, eu vou lá na imagem original e vou pegar uma cor semelhante, tá? Seleciono aqui a imagem, conta gotas, pego, ligo de novo a imagem. Ok, olha só o que eu vou fazer. Vou criar uma camada nova, tá? Criei uma camada nova aí. Vou aumentar a dureza aqui para ele ficar um pouco mais seco. E vou botar isso aqui, ó. Vou botar só na... Vou fazer mais ou menos aqui, tá, galera? Vou botar assim, ó. Nessa beirada aqui do braço. Eu vou jogar essa camada aqui que eu vou chamar de recorte. Luz, né? Luz de recorte. Vou jogar ela dentro desta camada de recorte. Ela vai ficar alimentada, quer ver? Vou segurar Option aqui no meu teclado do Mac e vou clicar. Pronto. Aqui eu tenho, deixa eu apagar essa parte. Aqui eu tenho a luz de recorte que eu preciso. Se você quiser colocar aqui como vamos ver, um divisão, ó, divisão você pode pôr. E você pode diminuir a opacidade também, se você quiser. E mesma coisa funciona para cá, ó. Ele já está, eu estou na mesma camada, então ele já está dentro, ó. Não vai sair dentro do recorte da menina, porque ele já está dentro aqui. Então você pode também fazer aqui um recortezinho, ó, bem suave aqui, ó. Vamos tentar aqui numa jogada só. Ó. No cabelo não, tá? Depois você apaga ali essa região, por exemplo. Olha só como meu recorte aqui ficou bem ruinzinho aqui, ó. Então eu venho e reconstruo. Tô reconstruindo o meu recorte na borracha, tá? Como que eu faço isso? Tô restaurando aqui, ó. Se eu quiser apagar, eu inverto o meu preto e branco aqui e apago, ó. Ou inverto e reconstruo. Tá bom, gente? Então você tem que cuidar desses detalhes para que quando você estiver editando essa foto não tenha problema quanto a isso. Agora mais uma dica que eu quero dar para você, tá? Qual é? Sabe, às vezes tem aquelas árvores ou plantas ou plantação que parece que está na frente da foto e vamos dizer assim, essa hierarquia visual. Como que eu faço isso? É bem simples, quer ver, ó? Eu quero como se fosse aqui essa própria plantação na frente dela, né? Na frente. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui como se fosse uma planta, ó. Tô pegando aqui como se fosse uma planta, tá vendo? Tô recortando mais ou menos. Eu tô com um laço aqui, uma ferramenta de seleção, tá? Eu vou, só para você ver, ó, isso aqui que eu selecionei, tá? Vou duplicar, beleza? Dupliquei e vou aumentar isso aqui. Ó, tá vendo? Aumentei, coloquei aqui, ó. Tá? Agora eu vou aplicar um desfoque. Filtro, desfoque gaussiano. E aqui você não pode aplicar um muito exagerado, porque vai ficar falso. E você não pode aplicar um muito baixo, porque também vai ficar falso. Então você tem que fazer um meio termo para que isso seja o mais natural possível. Tá? Não adianta eu te dar o número do raio aqui, porque depende da resolução da sua foto. Se a sua foto tiver 100 por 50 em 300 dpi, é diferente de uma foto que esteja 20 por 30 em 200 dpi. Então depende disso, tá? Você vai ter que ser visual mesmo. Digamos que eu quero isso, tá? Só que aonde que eu faço com que isso seja mais real? Onde eu faço? Eu vou criar uma camada, ó. Crio a camada, pego a borracha e coloco lá 30%, tá? Vou aumentar aqui o tamanho dela, ó. Vou aumentar e vou colocar a dureza. E aqui que eu vou fazer, ó. Eu vou apagar algumas regiões dessa imagem. Ó, eu vou apagar. Tô fazendo mais ou menos aqui para você ver como que faz isso, esse recurso que dá essas camadas visuais, né? Fica bem bacana. Ó, apaguei aqui. Então, ó, ajusto como eu quero. Vou botar mais deitadinha. Eu posso também escurecer, porque aqui está muito claro. Então eu vou no Ctrl L dentro da imagem mesmo. Eu posso dar uma leve escurecida. Ó. Aqui eu vou apagar também. Ou se você quiser clarear em algumas regiões, é simples. Você pega o seu subexposição e superexposição e clareia. Ó, tá vendo? Estou pintando aqui aonde eu quero. Você pode fazer isso também, tem esse recurso, tá? Então, fiz essa parte aqui, agora eu vou duplicar, ó.
Vou colocar. E sempre, obviamente, por cima de todas as camadas, né, gente? E vou colocar aqui. Espera aí que eu mexi nas duas ao mesmo tempo. Agora sim. Ó, quando você faz isso na sua imagem, você tem assim, ó, parece que a plantação está na frente da lente, desfocou, focou ela e desfocou a menina lá atrás. E aí você tem esse recurso de hierarquia de desfoque visual, né? Aqui nós temos também a mesma coisa, ó, gente. Aqui a gente fez, quer ver, ó? Vamos lá, ó. Temos aqui, ó. Vamos ver se eu tenho salvo. Deixa eu pegar aqui na camada mesmo. Ó, tenho ela salva, ó, tá vendo? Olha ali, ó. Fiz a mesma coisa, recortei uma parte, apaguei, dei uma leve escurecida e ela conseguiu ficar bem melhor. A questão até de visualização aqui da nossa... Aqui tem um desfoque, eu acho que talvez não... Eu salvei aqui para mostrar para vocês, mas poderia deixar um pouco menos de desfoque, acho que ficou muito. Mas fica bonito também a imagem, né? Então nós tínhamos isso e chegamos nisso. Olha só que bacana, né? Como fica bom aqui, gente, ó. Como fica legal isso aqui, ó. Ó, vou botar aqui para você ver, como se fosse uma árvore. Vou duplicar ela mesma, vou duplicar e vou girar aqui, ó. Ah, não, ficou muito pesado aqui porque a imagem está toda para cá, né? E aqui ficou vazio. Então você vai pegar isso aqui, vai pegar esse recurso aqui, Ctrl T e virar, ops, virar horizontalmente. E a gente pode botar aqui também. Ali em cima eu apagaria, nessa região aqui, ó. Então você pode agrupar no Command G, né? Fazer uma camada, uma máscara de camada e também apagar aqui essa região, deixar mais como se fosse só uma folhinha desfocada aqui. Pra não ficar muito escuro, né? E pronto. Ó, você tem esses recursos são muito bacanas que o Photoshop te dá. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado hoje da dica, gente. Se inscreve no canal, se inscreva no canal aí Frank Maga, nos segue lá no Instagram, né? Instagram também @frankmaga. Segue todas as plataformas aí, Facebook, pode adicionar lá que a gente vai dando dicas importantes para você, tá certo? Até a próxima, um abraço.